Às vezes, a verdade que você precisa ouvir não vem de um professor, nem de um médico, nem de um grande especialista. Ela vem de onde você menos espera. E hoje eu vou te provar isso. Imagine estar cercado pelos melhores médicos em um hospital cheio de tecnologia. E ainda assim, ver todo esse conhecimento se curvar diante da simplicidade de uma criança. Uma menina de apenas 7 anos, com o corpo frágil e os olhos brilhando de esperança, me ensinou mais sobre a vida do que qualquer livro, qualquer diploma ou qualquer palestra. E o que ela disse pode transformar também a forma como você enxerga a sua própria existência. Se você já passou por momentos em que a dor parecia maior que a força, se já buscou respostas em 1000 lugares e não encontrou, fique comigo até o fim, porque o que eu vou compartilhar hoje é algo que não só tocou o coração de médicos experientes, mas fez uma equipe inteira parar em silêncio, como se tivesse acabado de ouvir uma verdade que não se pode ignorar. Então, eu já te peço, abra o coração e prepare-se, porque essa história pode mudar a forma como você encara os dias difíceis da sua vida. E se ela tocar você como me tocou, não guarde só para si. Compartilhe, porque alguém ao seu redor pode estar precisando dessa mesma esperança. E antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa muito simples. Se essa mensagem já começou a tocar o seu coração, deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Porque quando você faz isso, além de me ajudar a levar essa palavra para mais pessoas, você também declara que está aberto para viver essa transformação na sua vida. Aperta o botão de inscrição e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma história que pode ser justamente a resposta que você estava pedindo a Deus. Vamos juntos espalhar esperança. Era um daqueles dias em que o hospital parecia respirar dor em cada corredor. O som ritmado das máquinas, o apito intermitente dos monitores cardíacos e o vai-vem apressado de enfermeiros criavam uma atmosfera de constante urgência. Ali, naquele ambiente frio e cheio de protocolos, estavam alguns dos médicos mais respeitados da região. Homens e mulheres com décadas de experiência, acostumados a lidar com diagnósticos difíceis, cirurgias arriscadas e decisões que determinavam vida ou morte. Para eles, quase nada parecia novo. Eles já tinham visto de tudo. Lágrimas de famílias, curas inesperadas, despedidas dolorosas. E, no entanto, nenhum deles poderia imaginar que naquela tarde uma criança os desarmaria com uma lição que não se aprende em nenhuma faculdade de medicina. Eu estava presente, acompanhando o trabalho da equipe, observando aquele ambiente onde ciência e disciplina reinavam soberanas. Cada profissional carregava no rosto a marca da rotina pesada, misturada com a convicção de que sabiam exatamente o que fazer. Havia confiança, havia preparo, havia autoridade. Mas havia também algo invisível que ninguém ousava admitir. A sensação de que, apesar de tanto conhecimento acumulado, o ser humano continua pequeno diante do mistério da vida. E foi nesse cenário que tudo começou a mudar. Entre medicamentos, exames e diagnósticos, surgiria uma presença inesperada, frágil no corpo, mas imensa na alma. Uma paciente pequena, de apenas 7 anos, que entraria naquele ambiente não apenas para receber tratamento, mas para dar a todos ali um remédio muito mais poderoso que qualquer substância contida em uma ampola. Antes mesmo de ela falar, era possível perceber algo diferente. Os olhos dela transmitiam uma serenidade desconcertante, como se carregassem um segredo que os adultos haviam esquecido. E, sem que ninguém percebesse, toda aquela sala repleta de conhecimento científico estava prestes a ser transformada em um lugar de silêncio, reflexão e lágrimas. Quando a porta do quarto se abriu, todos os olhares se voltaram para ela. Era apenas uma menina de 7 anos, pequena, de corpo frágil,
com a pele pálida que denunciava o cansaço das batalhas que já enfrentava. Os passos eram lentos, mas não havia medo em sua expressão. Havia algo diferente, quase impossível de explicar em palavras. Enquanto muitos pacientes chegavam trazendo consigo o peso do desespero, ela entrou como quem carregava um brilho silencioso, uma luz que não se deixava apagar, mesmo em meio às sombras. As mãos pequenas estavam entrelaçadas, como se buscassem força em si mesmas. Os olhos, grandes e profundos, não revelavam a agonia que qualquer um poderia supor. Pelo contrário, refletiam uma serenidade rara, daquelas que nem os adultos mais experientes conseguem sustentar em meio à dor. Alguns profissionais trocaram olhares discretos, quase em silêncio, como se percebessem que havia algo naquela criança que não era comum. Não era apenas mais uma paciente. Ao redor, o ambiente mantinha seu ritmo apressado. Enfermeiros ajustando equipamentos, médicos consultando prontuários, o barulho incessante das máquinas. Mas, de repente, tudo parecia desacelerar. A presença dela impunha respeito, não por autoridade, mas por uma doçura desarmante. Era como se aquela menina estivesse carregando uma mensagem invisível, pronta para ser entregue a todos que se aproximassem. Enquanto o médico responsável se inclinava para falar com ela, esperando talvez encontrar medo, choro ou insegurança, foi surpreendido por um sorriso leve. Um sorriso que não combinava com a situação, mas que trazia consigo um poder transformador. Era como se a própria dor tivesse sido vencida por algo maior. A coragem pura e a confiança simples que só uma criança pode ter. Naquele instante, mesmo sem pronunciar nenhuma palavra, ela já havia ensinado a primeira lição. O silêncio da sala não era fruto de rotina, mas de espanto. Como uma menina tão jovem poderia transmitir tanta força apenas com sua presença? A equipe ainda não sabia, mas estavam prestes a ouvir palavras que marcariam suas vidas para sempre. Os médicos estavam acostumados a controlar cada detalhe. Exames minuciosos, diagnósticos precisos, protocolos rígidos. Nada, em tese, poderia escapar do conhecimento deles. Mas bastou um simples gesto daquela criança para desmontar todo esse ar de autoridade. Enquanto o doutor lhe explicava o procedimento, usando termos técnicos, tentando transmitir calma através de dados e estatísticas, ela apenas levantou a mãozinha frágil e interrompeu. Eu não tenho medo. Deus já está cuidando de mim. Essas palavras, ditas com uma naturalidade quase desconcertante, ecoaram na sala como uma flecha. O silêncio que se seguiu não era comum. Não foi um silêncio técnico, de concentração. Foi um silêncio pesado, cheio de surpresa e emoção. Médicos que já haviam enfrentado guerras contra o tempo, que tinham visto pacientes desmoronar em lágrimas, ficaram paralisados. Alguns desviaram os olhos, outros engoliram em seco. Era como se, em uma frase curta e pura, ela tivesse revelado uma verdade que nenhum deles ousava admitir. Por mais que dominassem a ciência, havia dimensões da vida que não estavam sob o controle humano. Um dos enfermeiros, acostumado a manter a postura firme, discretamente enxugou os olhos. Uma médica experiente, que já havia perdido a conta de quantas cirurgias tinha realizado, respirou fundo, como se lutasse para não desabar ali mesmo. Aquela pequena voz, tão suave, havia desarmado cada camada de proteção emocional que a rotina hospitalar constrói para sobreviver ao peso da dor alheia. E eu, que observava tudo, percebi que o choque não estava apenas no contraste entre ciência e fé, ou entre a experiência e a inocência. O verdadeiro impacto era perceber como algo tão simples, vindo da boca de uma criança, podia penetrar mais fundo do que anos de conhecimento acumulado. Aquela menina não precisava de argumentos, não precisava de fórmulas, bastava a sua confiança serena.
E foi exatamente essa confiança que fez médicos, enfermeiros e observadores perceberem que, diante da vida, nós nunca estamos realmente no controle. Depois da frase que deixou todos em silêncio, a sala parecia ter mudado de atmosfera. Não era mais apenas um espaço de tratamento clínico, mas quase um templo improvisado, onde cada palavra daquela menina ecoava como um sermão inesperado. O médico tentou retomar a postura, ajeitou os óculos e continuou explicando o que seria feito. Mas antes que pudesse terminar, ela o interrompeu novamente, desta vez com algo ainda mais profundo. Vocês sabem por que eu não tenho medo? Porque eu aprendi que a vida não é sobre quanto tempo a gente vive, mas sobre como a gente ama enquanto está aqui. Foi como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Aquela frase não vinha de livros de filosofia, nem de palestras motivacionais, mas da boca de uma criança que, mesmo lutando contra a dor, havia compreendido um segredo que muitos adultos passam a vida inteira buscando. Os médicos se entreolharam, incapazes de dizer qualquer coisa. Era como se cada um tivesse recebido um espelho invisível, mostrando o quanto estavam preocupados com diagnósticos, resultados e estatísticas, e o quanto tinham esquecido do essencial, o amor. Um dos residentes, recém-formado, deixou escapar uma lágrima aberta, sem tentar esconder. Ele murmurou quase sem voz: "Nunca ouvi algo assim em todos os meus anos de estudo." A enfermeira, que segurava a prancheta com firmeza, tremia levemente, como se lutasse para segurar o peso de suas próprias emoções. E eu, parado diante daquela cena, percebi que estava testemunhando um ensinamento eterno. Uma criança de 7 anos, com o corpo frágil, estava lembrando a todos nós de algo que já sabíamos, mas havíamos enterrado sob a correria da vida. Que o verdadeiro valor da existência não está no número de dias, mas na intensidade com que se ama, se abraça, se perdoa. Naquele instante, o hospital inteiro parecia ter parado. Máquinas continuavam a apitar, passos ecoavam ao longe, mas nada disso importava. Todos estavam presos àquela pequena voz que falava com a autoridade de quem não precisava provar nada. O silêncio que tomou conta da sala não era vazio, era denso, quase palpável. Cada profissional presente reagia de uma forma diferente, mas todos estavam igualmente marcados. A médica responsável, acostumada a se blindar emocionalmente para suportar a dor dos pacientes, desviou o olhar por alguns segundos, como se precisasse de tempo para recompor o próprio coração. Ela sempre acreditou que tinha visto de tudo, mas nunca tinha ouvido uma lição tão pura sair da boca de alguém tão pequeno. Um enfermeiro veterano, conhecido por sua frieza e objetividade, surpreendeu a todos. As mãos dele tremiam e a prancheta que segurava quase caiu no chão. Ele respirou fundo, mas não conseguiu conter as lágrimas. Para quem já tinha presenciado centenas de despedidas, era estranho admitir que justamente ali, diante de uma criança, sentia que estava reaprendendo o significado da palavra coragem. Os residentes mais jovens estavam atônitos. Muitos deles tinham entrado na medicina, movidos por ideais de salvar vidas, mas a rotina já começava a endurecer seus corações. Ao ouvir aquela frase simples, "A vida é sobre como a gente ama", eles se lembraram do motivo que os havia levado até ali. Era como se a menina tivesse reacendido uma chama que a pressão do dia a dia começava a apagar. Alguns tentavam sorrir discretamente para disfarçar a emoção. Outros se calavam como se estivessem diante de uma verdade sagrada. Até mesmo o médico-chefe, homem conhecido por sua postura, rígida e distanciada, baixou a cabeça e ficou imóvel por longos segundos. Ele não tinha palavras. Não havia como rebater, questionar ou relativizar o que acabara de ouvir. Eu, observando tudo, sentia que algo invisível estava acontecendo. Não era apenas emoção passageira.
Aquela criança havia atravessado as defesas mais altas, derrubado muros construídos por anos de experiências duras. Em poucos minutos, transformou um ambiente clínico e frio em um espaço de humanidade viva. Enquanto via cada profissional reagir de forma tão intensa às palavras daquela criança, algo também acontecia dentro de mim. Eu estava ali como observador, acompanhando mais uma rotina hospitalar, acreditando que seria apenas mais um dia marcado por diagnósticos e tratamentos. Mas de repente percebi que eu era tão alvo daquela mensagem quanto qualquer médico ou enfermeiro presente. Eu sempre admirei o conhecimento, a ciência, os avanços da medicina. Acreditei que o ser humano, com esforço e inteligência, poderia controlar quase tudo. Mas quando ouvi aquela menina falar que a vida não era sobre o tempo que vivemos, e sim sobre como amamos, meu coração foi atravessado por uma verdade desconfortável. Percebi quantas vezes eu mesmo havia priorizado metas, prazos e responsabilidades acima de gestos simples de amor. Quantas vezes tinha me calado quando deveria ter dito um "eu te amo". Quantas vezes estive presente fisicamente, mas ausente de coração, com a mente ocupada em coisas que, no fundo, não tinham tanta importância. Naquele instante, uma criança de 7 anos me mostrou que eu precisava reaprender a viver. A fragilidade dela me ensinava sobre força, sua serenidade sobre confiança, sua simplicidade sobre o que realmente importa. Era como se Deus tivesse escolhido aquela menina como um espelho vivo, mostrando o quanto eu estava deixando a essência da vida escapar por entre os dedos. Eu saí daquele quarto diferente. Não foi apenas um momento emocionante, mas um divisor de águas. A partir dali, prometi a mim mesmo que não permitiria que o amor fosse sufocado pelo ritmo acelerado do cotidiano. Decidi que valorizaria mais cada abraço, cada conversa, cada oportunidade de estar presente de verdade. Porque, como aquela criança me ensinou, a vida não é medida pelo calendário, mas pela intensidade com que amamos. O que aquela menina disse não ficou restrito a uma sala de hospital. Suas palavras ecoam muito além das paredes frias de um quarto clínico, porque tocam naquilo que é universal, o anseio humano de dar sentido à existência. Todos nós, em algum momento, nos perguntamos qual é o propósito da vida. Buscamos respostas em livros, em cursos, em filosofias complexas, mas, paradoxalmente, uma criança de 7 anos conseguiu resumir a essência em uma frase simples. A vida não é sobre quanto tempo a gente vive, mas sobre como a gente ama. Esse ensinamento atravessa barreiras culturais, religiosas e sociais. Ele nos lembra que resiliência não é apenas suportar a dor, mas encontrar dentro dela uma razão para continuar. Aquela menina não negava sua fragilidade física, mas a transformava em uma força interior que inspirava todos ao redor. Isso é resiliência em sua forma mais pura. Não é a ausência de dor, mas a capacidade de transformá-la em algo maior. Ela também nos ensinou sobre esperança, não uma esperança ilusória, baseada em promessas vazias, mas uma esperança que nasce da fé simples, daquela confiança infantil que acredita no cuidado de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Essa esperança é um antídoto contra o desespero. É como uma chama que, mesmo pequena, ilumina todo um ambiente escuro. E, sobretudo, a lição dela é sobre amor. Um amor que não depende de diplomas, de títulos ou de reconhecimento, mas que se manifesta nos gestos mais simples. Um abraço, uma palavra de encorajamento, um olhar de compaixão. O amor é o verdadeiro legado que deixamos. A vida não será lembrada pelos números em um calendário, mas pela marca que deixamos no coração das pessoas. Essa é a lição que qualquer um pode carregar para o dia a dia.
Seja você médico, professor, trabalhador, pai ou mãe, essa criança nos lembrou que o essencial é invisível aos olhos, mas eterno quando vivemos em amor. Há algo profundamente espiritual no que aconteceu naquele hospital. Porque olhando com os olhos humanos, era apenas uma criança doente, enfrentando limitações físicas e um futuro incerto. Mas quando olhamos com os olhos da fé, percebemos que Deus estava ali, falando através dela. A Bíblia nos lembra que da boca das crianças e dos pequeninos sai o perfeito louvor. Mateus 21:16. E foi exatamente isso que presenciei. Uma menina de 7 anos se tornando porta-voz de uma verdade que muitos adultos, mesmo com diplomas e títulos, ainda não compreenderam. É curioso como, na correria da vida, buscamos respostas em especialistas, em teorias complexas, em raciocínios elaborados. Mas às vezes, Deus escolhe justamente o que parece pequeno para confundir o que é grande. Ele escolhe a simplicidade para revelar o essencial. E essa criança foi como um lembrete vivo de que o amor é maior que o medo e que a confiança em Deus é a chave para enfrentar qualquer tempestade. A cena dela dizendo que não tinha medo porque Deus estava cuidando, não foi apenas uma frase infantil. Foi uma declaração de fé que desmontou as certezas de todos naquela sala. Foi como se o céu tivesse se inclinado para tocar aquele hospital. Os olhos marejados dos médicos não eram apenas emoção. Era o reconhecimento de que ali havia algo além da ciência. Essa experiência me fez entender que nem sempre os sinais de Deus vêm em grandes milagres espetaculares. Muitas vezes, Ele fala nas vozes suaves, nos gestos simples, nas palavras de uma criança. E, se não estivermos atentos, corremos o risco de perder lições que poderiam transformar completamente a nossa vida. Talvez o maior convite dessa história seja este: aprender a ouvir. Ouvir o que Deus está dizendo através das pessoas ao nosso redor, até mesmo e principalmente através da pureza dos pequenos. Quando deixei aquele hospital, carregava comigo não apenas a lembrança de uma criança de 7 anos, mas uma marca eterna que mudou a forma como enxergo a vida. Porque o que presenciei não foi apenas um encontro entre ciência e inocência. Foi um encontro com o sagrado, um lembrete de que a vida não é feita de números, mas de momentos que carregam amor. Aquela menina não saiu dali apenas como paciente, mas como mestra. Sem livros, sem títulos, sem discursos ensaiados, ela nos entregou uma lição que a humanidade insiste em esquecer. Amar é o que realmente dá sentido à existência. E talvez essa mensagem seja para você que está me ouvindo agora. Talvez você tenha buscado respostas em muitos lugares, tenha se perdido no peso das responsabilidades, tenha acreditado que a vida só vale quando está sob controle. Mas eu preciso te dizer, não ignore a voz da simplicidade, porque nela pode estar escondida a maior verdade da sua vida. Aquela criança partiu deixando uma marca eterna, e hoje essa marca chega até você. Pergunte a si mesmo: como você tem amado? Como você tem vivido seus dias? O que tem deixado como legado? Porque no fim, não serão as conquistas, os bens ou os títulos que permanecerão, mas o amor que você depositou nas pessoas ao seu redor. E agora, eu quero te convidar. Se essa história falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo, porque alguém próximo de você pode estar precisando dessa mesma mensagem hoje. Escreva nos comentários como essas palavras tocaram a sua vida. E se você acredita que o amor é a verdadeira essência da existência, declare aqui nos comentários: eu escolho viver em amor. Não deixe para amanhã. Faça deste momento um divisor de águas, assim como foi para mim naquele hospital. Porque às vezes, o maior milagre
acontece não quando somos curados por fora, mas quando somos transformados por dentro. Se essa história já começou a mexer com você, eu peço que retribua esse momento de reflexão com um gesto simples. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim como essa criança transformou a forma como eu vejo a vida, você também pode ser instrumento de transformação quando ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Ao clicar em inscrever-se, você não só recebe novos conteúdos que podem mudar sua caminhada, mas também participa ativamente de um movimento que espalha esperança, fé e amor. Essa é a sua oportunidade de semear algo que vai muito além de você.